Suponha que você convide uma amiga para fazer uma refeição na sua casa, um jantar, um almoço. Aí você serve ela dá a primeira garfada, faz uma careta, olha para você e fala: "Tá meio cru no meio e tá sem tempero". Como você se sentiria? Assim é o Senhor em relação a nós. Quando nós nos depreciamos, porque o Senhor nos fez e nós ficamos colocando defeito em nós. Então, a palavra do Senhor diz assim em Romanos 12, versículo 6: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. O Senhor, ele nos fez com capacidades, com dons. E, e nós temos o hábito, né, de colocar defeito em nós. E o Senhor nos fez perfeitos. Porém, o meio em que nós vivemos, né, o ambiente em que nós somos criados, o lar em que nós somos criados, a escola, todo o ambiente em que nós crescemos nos fez a pessoa que nós somos hoje. E isso não tem nada a ver com a pessoa que o Senhor fez na mente dele. A pessoa que o Senhor criou não é essa pessoa que nós somos hoje. A pessoa que Deus criou tem muito mais capacidade do que essa que nós nos apresentamos hoje. Deixa eu só ver aonde que tá. Paulo fala para Timóteo, deixa eu só ver aqui. Timóteo, 2 Timóteo 1,6, Paulo fala assim: desperta o dom que há em ti. Então, dentro de nós existe coisas que o Senhor colocou dentro de nós, que está aqui dentro, adormecido, que nós não sabemos que está aqui. Porque conforme a gente foi crescendo, isso aqui foi tipo como se tivesse sido escondido, camuflado por crenças limitantes. Eu estava conversando com o Senhor em oração. Eu vi uma ministração, estava vendo uma ministração do profeta Vinícius Iracete, um podcast que ele tem chamado A Voz. Recomendo, maravilhoso. Ali tem vários podcasts com pessoas assim maravilhosas, e em nenhum desses podcasts eu vi ele falando sobre isso, que ele ora e pede para Deus despertar as coisas que estão dentro dele, que estão adormecidas. E eu comecei a orar nesse sentido, porque daí eu comecei e num dos podcasts que eu vi também, outros, né? Não foi nem no podcast, foi um vídeo que eu assisti. Deixa eu até olhar aqui, que eu mandei para minha filha, que eu vou. Chama Hábitos de Sucesso, com a Lauren Carneiro.
E ela fala sobre crenças limitantes no ambiente que ela cresceu, que como aquilo prejudicou a vida dela. Então eu comecei a lembrar do ambiente em que eu fui criada. E isso não foi culpa dos meus pais, porque eles também viveram em ambientes que eles também não tiveram culpa e sucessivamente, né? Então, eu vi como isso prejudicou a minha vida. A escola, né? O meu ambiente escolar, como isso prejudicou, me prejudicou no meu crescimento, no meu desenvolvimento pessoal. Insegurança, medo, me conformar com qualquer coisa que chegue, com qualquer coisa, não ter coragem de expressar a minha opinião, sabe? Tipo, de falar assim, não, eu não quero isso, eu não gostei disso, eu quero algo melhor. Não, o que vier tá bom, obrigada, seja lá o que fosse. Se contentar com qualquer coisa, não questionar, sabe? E eu cresci desse jeito. Então, para mim, tá sendo muito, muito difícil quebrar isso, sabe? E resetar e começar de novo. Então, a minha oração tá sendo, Senhor, desperta em mim tudo que o Senhor colocou dentro de mim quando o Senhor me criou. Eu nasci com tudo isso dentro de mim, Senhor. E isso tá aqui dentro de mim, Senhor. Eu só não sei. Eu não consigo. Eu não sei o que tem dentro de mim, mas o Senhor sabe. Então a minha oração tem sido essa. Todos os dias eu tô orando, eu tô pedindo pro Senhor. Senhor, desperta em mim, Deus, tudo que o Senhor colocou aqui dentro, que eu nasci com isso. Mas isso foi tolhido, isso foi, tipo, sabe, não deixaram isso sair para fora, bloquearam isso dentro de mim quando eu era criança. Eu tive bloqueios dentro de mim na minha infância e que me impediram de ser uma pessoa adulta melhor, sabe, com mais desenvolvida. Isso me prejudicou muito na minha idade, na minha vida adulta. Então, hoje, a minha oração, Senhor, desperta o que tem dentro de mim, que o Senhor me colocou dentro de mim, que eu nasci com todas essas coisas, Senhor, mas que foi bloqueado enquanto eu crescia, pelo ambiente em que eu fui criada. Então, nós fomos criados para ter uma vida plena em Deus. Mas o ambiente em que nós vivemos, às vezes, nos bloqueia. Não permite que a gente desenvolva tudo aquilo que o Senhor nos deu. Nós vemos que tem pessoas que são muito bem-sucedidas, que elas conseguem. A gente vê pessoas que têm tantos talentos desde cedo porque elas não foram bloqueadas. Conseguiram desenvolver as coisas que o Senhor deu para elas e elas estão conseguindo desenvolver. Daí a gente pensa, por que tem pessoas que têm coisas e tem outras que não têm? Não é que elas não têm, elas têm, só que está aqui escondido aqui dentro, porque elas foram bloqueadas dentro das suas casas, ainda na infância. Em algum momento da vida isso foi bloqueado dentro delas. E isso é muito triste. É muito triste. Porque a gente não consegue se desenvolver como seres humanos. Sabe? A gente não consegue desenvolver as capacidades que a gente poderia ter. Então, mas é aquilo.
A gente tem um Deus na nossa vida e a gente tem esperança. Então eu tô buscando no Senhor, sabe? E eu sinto que o Senhor tá trabalhando em mim. E isso vai acontecer, eu sinto que o Senhor tá me ouvindo, sabe? Então, quando eu li essa palavra, quando eu ouvi aquilo naquele podcast, eu vejo que o Senhor tá me levando a palavras específicas, sabe? Para trabalhar em mim. E tá sendo fantástico isso. Tá sendo fantástico. E aproveite isso. Busque você também isso no Senhor. Busque isso, faça essa oração, busque no Senhor. Peça para Deus despertar em você as coisas que estão bloqueadas dentro de você. Todas as capacidades que o Senhor te deu, mas que estão bloqueadas dentro de você. Pede para o Senhor desbloquear. Pede para o Senhor despertar em você tudo aquilo que está dentro de você, mas que foi bloqueado ao longo da sua vida. Fale com o Senhor e Ele vai te responder. Eu creio que Ele vai me responder e eu vou vir aqui e eu vou compartilhar com vocês tudo o que o Senhor está fazendo na minha vida. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.